A paz do Senhor, que o Senhor Jesus abençoe cada um dos alunos da Logos. Nós estamos agora a terminar as minhas avas. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Hermenêutica Básica, o sexto AVA da aula dupla 10, o último AVA, né, desta aula dupla, que foi uma aula complementar com o método ETALA, que é apenas uma aula realmente para o aluno que quiser, né, ver e ouvir, né? Essa aula dupla 10 é a aula 19 e 20, a terceira parte da aula 20. Estamos então a terminar também, é claro, a aula 20. Esse método é um método sugerido, lógico, alegórico, um método meu chamado Etala. Nós com isso estaremos terminando essa AVA, falaremos mais um pouquinho sobre o Etala e vamos fazer um resumo rápido sobre ele, mas eu queria também dizer aqui aos alunos da Logos, seja do sistema intensivo ou do sistema modular, que foi um grande prazer estar com vocês nessa disciplina de hermenêutica básica. Não sabemos como será o futuro, né? Nós estamos em 2020, poderão haver outros professores, inclusive que farão outros materiais, talvez até meu material seja para ser um material mais tutorial para os professores, ou então um material complementar para os alunos, mas com isso eu espero que toda a minha proposta, né, também a minha proposta pessoal aqui nessa aula dupla, seja sempre um complementar, assim, no sentido de algo que venha abençoar e fazer você crescer diante de Deus. Porque sempre eu gosto de lembrar, né, que toda a nossa proposta ela tem que estar recheada, né, ela tem que estar baseada num relacionamento pessoal com Deus, através da atuação do Espírito Santo na nossa vida e com a certeza absoluta de que nós nascemos de novo e fomos salvos e lavados pelo sangue de Jesus, né, e somos filhos de Deus, que se morrermos agora, nós estamos junto do Pai por causa da fé, porque o justo será salvo pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas vamos seguir então em frente e terminar essa ava, falando sobre o método Etala, que resumidamente aí está o motivo de chamar Etala, né? Pode ser que depois eu dê um outro nome ou alguém dê um outro nome, né? Mas o objetivo é apenas de identificar, né? ETT, a escolha de texto ou tema, AL, que é faça análise lógica primeiro, e depois AA, faça análise alegórica, né? Dentro da escolha do texto, né? Do texto ou tema, então é textual ou temático, né? Sendo textual é o texto base com os textos paralelos, sendo temático é a escolha do tema com o texto básico e depois os textos prova, né, desse tema. E é claro, lembrando que o temático também pode ser tipo ou símbolo a escolha do tema, né? E aí você faz análise lógica com as regras hermenêuticas, você vê o texto, o contexto, faz uma comparação histórica e sempre lembrando que você deve considerar também o seu preconceito, né? Fazendo uma análise de si mesmo, né? Então são as regras hermenêuticas básicas, que são aquelas 6, no texto e o contexto, com todas as questões contextuais, né? E a análise do preconceito seu, né? O que você pensa e o que os outros pensam, né? Então eu vejo que o texto pensa, pelo menos numa análise racional, lógica. Depois eu vejo o que eu penso, ou às vezes até eu penso antes o que eu penso, e depois eu penso o que os outros pensam. Ou para alguns até vai pensar antes no que os outros pensam antes de pensar no que o texto pensa e no que você pensa, eu não sei. Aí cada um é que vai trazer essa proposta. A minha você já conhece, né? Então você faz a análise do texto e o contexto com a comparação histórica, que é uma análise lógica, usando sempre essas 6 regras, você já conhece. Você faz então a análise alegórica, considerando os significados escondidos, né? E aí eu queria entrar num aspecto específico, que são as figuras de estilo
ou figuras de linguagem, que são 36. Eu não vou explicar, eu apenas vou deixar aqui, porque se algum de vocês tiver uma certa dificuldade, você pode parar essa ava e ir anotando para você poder procurar, se você tiver só acesso a essa ava, né? Porque nas avas anteriores, né, do curso todo de hermenêutica, porque eu não sei se em algum momento a Logos vai utilizar esse material separado, né, como um complementar para poder ser visto, nós já falamos um pouco mais, mas tem o livro-texto do professor Esdra Bento, né, que foi utilizado em toda a proposta das minhas avas, né, e tem o material do Dr. Lund. Então, se você precisar, você pode pedir, né, ao seu tutor ou seu assessor pedagógico, ou professor que estiver utilizando essa aba, para para ter esse material escrito te ajudar. Se não, você pode ir na internet, né, pegar cada um desses nomes e ir analisando um por um. Mas eu vou apresentar as 36 tipos de figuras de estilo ou figura de linguagem, que são a aliteração, assonância, onomatopeia, a anáfora, assindeto, polissindeto, anastrofe, hiperbato, o paralelismo ou simetria, o pleonasmo, o quiasmo, a antítese, o paradoxo, a apóstrofe ou invocação, a comparação, o eufemismo, o disfemismo, a enumeração, a gradação, a hipálege, a personificação, a hipérbole, a ironia, a metáfora, a sinédoque, a sinestesia, a rima, o ritmo, a métrica, a elipse, o animismo, a imagem, a interrogação, a metonímia e a perífrase. Então vocês veem que são muitas figuras de linguagem ou figuras de estilo na escrita humana, né? E isso não se encontra só na Bíblia, isso se encontra nos escritos humanos. Isso tem a ver com o quê? Com gramática, é claro. Você vai ter que estudar a gramática para poder saber o que é isso. Aí você pode falar assim, professor, não precisa. É bom, é muito bom. Quem tiver mais conhecimento sobre isso vai poder, é claro, ter um estudo, né, uma interpretação mais aprofundada, tanto do sentido literal como do sentido alegórico. Amém? Então vamos terminar essa ava, essa que é a última ava, né, tanto de todo o curso que nós temos aqui de hermenêutica básica, como também a última ava dessa aula dupla, né, em que nós tratamos o método Etala, que eu classifiquei como método alegórico, lógico-alegórico, né? Então eu vou resumir algo que vocês já viram, mas vamos rever só para terminar. Então, Etala, né? Então, ETT, escolha o texto ou tema. Segundo, AL, faça análise lógica. Terceiro, AA, faça análise alegórica. Daí a união, né? Etala. Né? Você pode fazer a comparação, você vê claramente que é isso. ETT, AL, AA, Etala. Então veja, essa é a maneira como eu me proponho a estudar a Bíblia pessoalmente. Tá? Então eu escolho o texto ou o tema com o texto base. Quando eu escolho o texto, eu vejo, né, então os textos paralelos. Quando eu escolho o tema, eu escolho o texto base e escolho os textos prova daquele tema. Quando eu tenho essa escolha, eu entro então na análise lógica, com toda a proposta que nós vamos até rever aqui para frente. E depois de eu ter todo esse material em mão, quer dizer, essa lógica, o que é óbvio, né, o que foi racional, né, como eu costumo dizer, né, o que está na superfície, que todos podem perceber pela lógica, eu vou atrás então de uma análise alegórica. Né? Então eu sempre acredito que o texto tem mais, tem um mistério, né, que está ali dos significados escondidos do texto, ou do tema, né, com o texto, ou os textos, né, sejam paralelos ou texto prova,
que eu faço análise quando eu estou a estudar. E aí, então, eu relembro, dentro da escolha, né, do texto, do tema, o texto, então, é o texto base, com os textos paralelos, e o tema com o texto base, os textos prova. E aí eu considero aqueles 4 pontos na análise lógica. Quais são os 4 pontos? São, na verdade, eu poderia colocar assim, o texto e o contexto, porque o texto é a base da escolha, né? Então eu tenho um texto, ou textos, né? E com esse texto eu começo a fazer uma análise com as regras hermenêuticas, considerando todas as 6. Então ela tem que já estar em mim para eu fazer essa análise. Mas aí, quando eu faço a análise do texto, eu olho o contexto, todo o contexto, né? O contexto histórico, eu considero o contexto gramatical, né? Então eu vou considerar toda essa realidade contextual com todo o hebraísmo que pode haver, né? Para receber o que o texto está querendo dizer. Mas aí, na minha proposta, né, que seria mais uma hermenêutica filosófica, é claro, uma proposta gadameriana, né, se assim poderia dizer, eu diria também uma proposta espiral, né, de Osborne, né, que é a ideia de olhar para nós mesmos. Né? Então eu olho para o texto, depois ou não importa quem é primeiro ou segundo, né, mas eu olho para o texto, eu olho para mim e eu olho para os outros. Então, basicamente é isso. Tá? Então eu olho para o texto, faço a análise dele, olho para mim, para pensar o que eu penso, ou o que eu pensava já sobre isso, e por último eu olho para os outros, para ver o que eles achavam, o que eles pensavam sobre o texto. Né? Aí então eu faço essa análise alegórica também, né? Considerando o quê? Na minha proposta, são 4 pontos também. A figura de estilo, que aí eu tenho que ter conhecimento gramatical para isso, né? As parábolas, os símbolos, com todas as características dos símbolos, e a tipologia, né? Ou os tipos, né? Que é uma coisa bem específica da hermenêutica bíblica. Então, com isso, nós vamos terminar nossas abas da disciplina de hermenêutica básica. E a próxima disciplina na área da hermenêutica será a hermenêutica avançada, que com certeza será uma hermenêutica mais filosófica e mais contemporânea, né? Mas também pode-se fazer uma análise mais específica da hermenêutica histórica, mas essa é uma disciplina que ainda será apresentada para vocês mais à frente, não será do bacharel em teologia, né? Mas será da pós-graduação, talvez mais especificamente da licenciatura. Então estamos a terminar, aqui o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Estou a terminar a aula dupla 10, em que nós tratamos do método Etala, que é um método desenvolvido por mim e que eu trouxe nessa aula dupla apenas como matéria complementar, não obrigatória. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada aluno que participou dessa disciplina. Cada aluno que pôde ver em cada ava, ou quem sabe até em cada vá, se assim o tiver. Ó Deus, pôde ver, ó Senhor, um pouco mais do que tua igreja tem conversado e falado sobre a interpretação da tua palavra. Que o Senhor os possa abençoar, os guardar. E que eles, ó Pai, tenham a paz do Senhor, como eu tenho falado em cada aula. Eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. E que você, meu aluno, seja do modular, seja do intensivo ou qualquer outro modelo que a Logos tenha, que você seja feliz, mas faça alguém feliz. Porque você nunca vai ser feliz sem você dar felicidade. Porque é dando que se recebe. Amém.